Primeiro eu gostaria de agradecer o convite que foi feito à minha pessoa para estar aqui nessa noite. Tenho o privilégio de pregar a palavra do Senhor para essa querida igreja. Eu aproveito para trazer também na nossa igreja o abraço e a parabenização. Deus continua abençoando muito a vida do conselho dessa igreja, de cada membro, para que esse trabalho se desenvolva para a glória do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes nesse texto da palavra do Senhor. Eu gostaria mais uma vez de compartilhá-lo com os irmãos. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Após a leitura, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Como eu sempre digo na igreja que eu sou pastor, quando a gente está ouvindo a palavra do Senhor, a gente tem um olho no pregador e o outro na Bíblia. Tem que ser um bom crente bereano. Nós vamos ler Mateus 15, versículo 21 ao versículo 28. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: expede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele então, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pelo privilégio de, mais uma vez, podermos abrir a Tua palavra. E sabendo que precisamos do Senhor nesse momento. Temos a plena convicção que quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, muito além do pregador humano e falível, o Senhor mesmo está falando ao coração do seu povo. E é a Tua voz que nós queremos ouvir. Que a Tua voz, que o Teu Espírito, pela palavra, fale poderosamente aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra corrija, converta e traga segurança, instrução ao Teu povo, que almeja ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o pastor John Piper escreveu um livro intitulado Os Cisnes Não Estão Silenciosos. E nesse livro ele retrata a história de vários homens de Deus que enfrentaram grandes lutas na sua vida. Mas apesar de todas as lutas que eles enfrentaram, eles aprenderam a depender e a confiar no Senhor. Eles foram amadurecidos. Eles tiveram a sua fé refinada na sua caminhada cristã. E nesse momento tão particular, tão especial na vida dessa igreja,
eu não tenho a menor dúvida que o Senhor também tem feito isso na vida de cada um de nós e na vida dessa igreja. O grande projeto do Senhor é nos tornar crentes maduros na fé, refinar a nossa fé, nos ensinar a caminhar mais perto do Senhor, mesmo quando nem sempre nós compreendemos os caminhos do Senhor. Esse texto que nós vemos como o Senhor Jesus amadureceu a fé de uma mulher cananeia. Nós vemos como Jesus, através de atitudes intrigantes, trabalhou no coração daquela mulher para refinar a sua fé. Há pelo menos 3 atitudes intrigantes nesse texto que, ao lermos, todos nós ficamos como que admirados com a forma como Jesus age em relação a essa mulher. Primeiro nós vemos uma mulher que busca a ajuda do Senhor Jesus e vemos em primeiro lugar o aparente silêncio do Senhor Jesus. O versículo 23 diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. A segunda atitude intrigante do Senhor Jesus, nós vamos encontrar no versículo 24, a aparente rejeição, quando Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aquela mulher era gentia, segundo Marcos, ela era grega. Jesus está dizendo: eu não fui enviado a você. Você não é das ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que eu deveria ajudar você, mulher? Ou seja, aparentemente o Senhor Jesus parece rejeitá-la. A terceira atitude intrigante do Senhor Jesus nesse texto é a aparente rejeição do Senhor Jesus, quando ele diz no versículo 26: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mesma forma que cachorro é um termo pejorativo, assim também o era naquela época. Era a forma que os judeus se referiam aos gentios. Jesus aparentemente está dizendo: você é uma gentia, você é indigna da graça de Deus, porque eu devo fazer algo por você. A grande pergunta é: qual é o ponto desse texto? Eu sei que muitos de nós já lemos esse texto e você já deve ter feito isso, se perguntado muitas e muitas vezes qual é o ponto dessa história. Vamos analisar exatamente qual é o ponto dessa história. Quando nós vamos analisar essa história, primeiro nós vamos analisar o contexto onde essa história está presente. Essa história está no Evangelho de Mateus, um evangelho maravilhoso, escrito por um dos discípulos do Senhor Jesus. Alguém que havia compreendido a graça do Senhor Jesus, não apenas a graça, como essa graça era gloriosa, porque Mateus era um coletor de imposto, um pecador, e foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Mas no Evangelho de Mateus, Mateus tem uma grande preocupação em mostrar como Jesus vem cumprir as profecias veterotestamentárias. Como Jesus era de fato o Messias, o Rei, descendente de Davi. Mas como, mesmo ele sendo descendente de Davi, o Messias prometido, ele havia sido rejeitado pelos judeus. Mas de acordo com as profecias do Antigo Testamento, o Messias não salvaria apenas os judeus, ele salvaria também os gentios, ele seria uma luz para os gentios. E aqui nós vemos exatamente uma mulher, uma gentia, chamando Jesus de filho de Davi, reconhecendo Jesus como sendo o Messias. Algo inusitado nesse evangelho. Nós vemos gentios crendo, mostrando a sua fé no Senhor Jesus Cristo, anunciando que o evangelho não era apenas para os judeus, mas agora em Cristo, gentios como nós, eu e você, também teríamos a oportunidade de salvação. E aqui no capítulo 15, quando nós observamos do versículo 1 até o versículo 20, nós vemos exatamente um grande debate entre o Senhor Jesus e os fariseus e os escribas. Esse é o contexto do texto, o contexto imediato. Nesse debate muito intenso, Jesus mostra como aqueles fariseus
haviam deixado a palavra de Deus para acreditar em tradições humanas. Haviam abandonado o ensino claro das Escrituras para formularem suas ideias religiosas em tradições humanas. E Jesus então denuncia isso, esse desvio de Israel. É um debate bem acalorado, e logo após aquele debate, no versículo 21, olhe por favor, a sua Bíblia, você vai perceber que o Senhor Jesus então sai daquela região de Israel e vai para a região fronteiriça entre Tiro e Sidom, aquilo que nós conhecemos hoje como Líbano, Fenícia conhecida na época. O Senhor Jesus então está naquela região fronteiriça. A cada dia vai se intensificando a dificuldade do Senhor Jesus de conviver abertamente, sem sofrer uma oposição terrível da parte da liderança judaica. O Senhor Jesus então está agora nessa região fronteiriça entre Israel e Tiro e Sidom. E o texto então nos diz que é exatamente nessa região, no versículo 22, que uma mulher cananeia se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Marcos, que nos conta esse mesmo texto, diz que o Senhor Jesus estava dentro de uma casa, procurando se ocultar. Esse era o propósito do Senhor Jesus. Mas o texto nos diz que aquela mulher então começa a clamar. Ela clama para que Jesus a ajude. A pergunta importante para interpretar esse texto é: quem é essa mulher? Além de ser uma mulher cananeia, nós observamos que o texto então nos diz que essa mulher se dirige ao Senhor Jesus de uma forma muito particular. Nós não sabemos quando essa mulher ouviu falar a respeito do Senhor Jesus, mas a forma como ela se dirige ao Senhor Jesus indica que não trata-se apenas de uma mulher curiosa com respeito ao Senhor Jesus, mas de uma mulher que creu no Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que expressa fé no Senhor Jesus Cristo. Veja como ela se dirige ao Senhor Jesus. Primeiro ela o chama de Senhor, um título que em Mateus é claramente usado para indicar senhorio, no sentido de pessoas que reconhecem Jesus como sendo o Senhor de fato. É assim que ela se dirige, ela o chama de Senhor. A outra forma que ela usa para o Senhor Jesus é Filho de Davi, um título messiânico. Nós não sabemos como essa mulher compreendeu ou em que momento, talvez ela tivesse aprendido, vivendo naquela fronteira, a respeito do Messias. O fato é que aquela mulher está reconhecendo Jesus como sendo o Messias. Sim, ela está chamando Jesus de Filho de Davi, ela está mostrando fé, ela está agindo como uma mulher crente. A outra forma como ela se dirige ao Senhor Jesus, ela pede que Jesus tenha compaixão. É isso que você encontra no versículo 22. Tem compaixão de mim. Uma palavra muito forte, compaixão. A palavra aqui significa misericórdia. Mas misericórdia e compaixão são duas palavras que aparecem constantemente no Evangelho, sendo usadas para o Senhor Jesus. Jesus é descrito como sendo alguém cheio de compaixão. E misericórdia e compaixão, a palavra compaixão tem a ver com literalmente um movimento. A origem dessa palavra literalmente é tripas, ou seja, é aquele sentimento que vem de dentro. Jesus era cheio de compaixão. Ele teve compaixão de uma multidão. Jesus diz: essa é uma multidão que não tem pastor. O texto então nos diz que ele teve compaixão. Jesus teve compaixão de um cego. Jesus diz que a atitude daquele samaritano que viu aquele homem caído e ajudou o bom samaritano, foi porque o bom samaritano teve compaixão. Ou seja, Jesus era conhecido como sendo alguém cheio de compaixão, alguém que tinha misericórdia de pecadores, alguém que era gracioso com os homens, e aquela mulher possivelmente sabia disso.
Ele está apelando para o que Jesus tinha de mais forte, a sua compaixão. Tem compaixão de mim. Aquela mulher também está apresentando ao Senhor Jesus um real problema. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse era um problema terrível. Sua filha estava horrivelmente endemoniada. Eu sei que muitos de vocês têm filhos e sabem qual é a dor que um pai sente ao ver o seu filho em uma situação difícil. Quantos de nós não já experimentou isso? De levar muitas vezes o seu filho no hospital e você dizer assim, bom, eu preferia trocar de lugar. A sua filha está horrivelmente endemoniada. Esse é um problema sério. Ele está apelando para a pessoa certa. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é aquele que tem compaixão, que já havia expulsado tantos demônios, curado tantas pessoas. E agora ela então apela para o Senhor Jesus. Tem compaixão de mim. Como o Senhor Jesus então responde ao Senhor? Como o Senhor Jesus muitas vezes nos responde também? Essa é uma pergunta importante. Observe que o Senhor Jesus age de forma intrigante com essa mulher. Através do seu aparente silêncio, através da sua aparente rejeição, através do seu aparente insulto, na verdade o Senhor Jesus está amadurecendo a fé daquela mulher. Esse é o ponto desse texto. Como Jesus amadurece a nossa fé. E quando nós aprendemos a forma como o Senhor Jesus agiu para com aquela mulher, eu e você também podemos aprender como o Senhor Jesus age, muitas vezes, em relação a nós, em relação à igreja, como o Senhor Jesus amadurece a nossa fé. Então vamos analisar esses três aspectos da resposta do Senhor Jesus. Primeiro, o seu aparente silêncio. Veja o versículo 23. O texto nos diz que quando aquela mulher clama, apresenta ao Senhor Jesus a sua demanda, o texto então nos diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Parece estranho, não é? Aquela mulher clama ao Senhor Jesus. O texto então nos diz que o Senhor Jesus, Marcos, ele está em uma casa e ela clama. Jesus não pode ocultar-se porque ela clama, Marcos diz. A sua voz reverbera dentro daquela casa. Ela clama ao Senhor Jesus, ela apresenta uma causa terrível. De um lado, uma mulher clamando, desesperada, sabendo que está buscando na pessoa certa ajuda para resolver o seu problema. Do outro, nós temos um Salvador silencioso. O texto diz que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Jesus permanece silencioso. Talvez você, como um cristão, conheça essa vida. O pastor Diobique, em um dos seus livros, diz que o silêncio de Deus talvez seja a taça mais amarga que nós cristãos às vezes experimentamos nas taças de aflições que enfrentamos nessa vida. Obviamente nós queremos que Deus sempre fala ao seu povo pela sua palavra, pela pregação, pela nossa leitura, pela nossa meditação. Nós não temos dúvida a respeito disso. Mas em muitas circunstâncias, em ocasiões, eu e você experimentamos exatamente isso. Quantas vezes nós não clamamos, apresentamos a nossa situação, a nossa demanda, e Deus muitas vezes aparenta-se completamente silencioso. Ficamos confusos. Se você é um crente verdadeiro, você em algum momento já deve ter experimentado isso na sua vida. Se você está aqui e não é um crente verdadeiro, você não sabe o que é isso. Mas um cristão, ele enfrenta muitas e muitas vezes em decisões, em circunstâncias da sua vida, essa mesma situação enfrentada pela mulher.
A pergunta é por que algumas vezes Deus age assim em relação a nós? Por que muitas vezes também Deus age em relação ao seu povo dessa forma? Por que Deus não nos responde rapidamente quando nós clamamos? Obviamente, nem nós que somos pais, que temos filhos, nós nem sempre respondemos aos nossos filhos, não é? Imediatamente. Se nós disséssemos sempre sim aos nossos filhos, eles seriam mimados. Eles jamais amadureceriam, eles jamais cresceriam. Então nós não podemos esperar que Deus faça o mesmo. Mas por que em algumas circunstâncias Deus age assim com o seu povo? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque Deus é soberano. Ele age de uma forma que nós não compreendemos. Através da sua providência, que é essa mão invisível que dirige todas as coisas. Nós vemos inclusive hoje Paulo reconhecendo isso. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele é glória eternamente, amém. Deus, ele é soberano. E se a nossa vida fosse um quebra-cabeça, nós jamais conseguiríamos entender como Deus encaixa todas as peças da nossa vida. Você sabe disso. Os caminhos que Deus nos dirige, nos leva, que nós nunca planejamos antes. Mas há pelo menos duas peças que a Bíblia nos fala de forma muito clara. Porque Deus algumas vezes se mantém silencioso para com o seu povo. Uma delas está em João, o Evangelho, no capítulo 11. Eu convido você a abrir rapidamente sua Bíblia. Esse é um texto conhecido no Evangelho de João, capítulo 11. Esse texto nos fala a respeito de uma família também desesperada que buscou a ajuda do Senhor. Marta e Maria. O seu irmão Lázaro estava enfermo. E elas então apelam ao Senhor Jesus, como essa mulher fez. E o texto então nos diz, versículo 5, versículo 4 em diante, diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, agora veja, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Mas preste atenção no versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A pergunta é por que Jesus não atendeu o pedido daquela família quando eles precisaram? Jesus deu uma resposta muito clara. Essa doença tinha o objetivo de que Deus fosse glorificado através dela. E é uma pergunta importante que eu quero levar você a refletir. A pergunta é como Jesus seria glorificado na vida daquela família? Como Jesus seria mais glorificado naquela família? Seria ressuscitando a Lázaro? Ou seria simplesmente curando a Lázaro? Como Jesus foi glorificado na vida daquela família? Não foi quando eles perderam a esperança, eles viram Lázaro definhando, até que enfim ele morreu, e eles disseram, agora não há mais esperança. E aí então chega o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida, e ressuscita Lázaro com o poder da sua palavra. E os homens viram que não havia nenhum impossível para Deus, e Deus foi glorificado. Jesus foi glorificado na ressurreição de Lázaro. Como Deus é glorificado na nossa vida? Não é quando nós muitas vezes vamos criando os tentáculos da nossa autossuficiência. Para cada problema nós temos o plano A, B e C, os nossos caminhos. E Deus muitas vezes vai cortando esses tentáculos como povo da autossuficiência, até que nós perdemos em nós mesmos muitas vezes a esperança, e de onde nós menos esperamos, Deus age, Deus intervém, Deus faz coisas gloriosas. E nós reconhecemos que a glória foi do Senhor. Não é assim na história do povo de Deus. Deus está sempre ensinando o povo a depender. Não foi assim na história de Israel, levando eles ali no Mar Vermelho, em frente do mar, livrando de uma forma que eles jamais previram.
ou dando vitória através de Gideão com 300 homens. Algumas vezes, meus irmãos, Deus age assim, porque Ele quer manifestar a sua glória na nossa vida. Vamos voltar lá para o texto de Mateus 15. A segunda razão porque Deus algumas vezes se mantém silencioso em áreas específicas na nossa caminhada cristã é porque Ele tem um propósito de refinar a nossa fé. Era isso que Jesus estava fazendo aqui com essa mulher. O texto não diz que Jesus não ouviu aquela mulher. Jesus ouviu cada palavra daquela mulher. Mas o silêncio de Jesus era proposital. Ele tinha um grande objetivo. Esse aparente silêncio tinha o objetivo de testar a fé daquela mulher, de refinar a fé daquela mulher. Eu pergunto a você, se você estivesse no lugar daquela mulher, o que você faria? O que você faz? Muitos de nós viramos as costas e vamos embora. Murmuramos do Senhor, reclamamos quando as coisas não acontecem de acordo com os nossos planos. Não é assim também na vida da igreja. Nós não passamos muitas vezes desses testes onde o Senhor está guiando a nossa vida por caminhos muitas vezes incompreensíveis, com o objetivo de refinar a nossa fé. Esse era o grande propósito do Senhor Jesus. Ele estava trabalhando no coração. Você já experimentou isso na sua vida? Já experimentou o que Jeremias experimentou no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 44, ele diz: de nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Jeremias diz: parece que quando eu oro é como se Deus tivesse se escondido nas nuvens, a minha oração não passa. Você já experimentou essa luta de entrar no túnel da aflição, onde tudo parece escuro, sem esperança, e você clama e aparentemente não há resposta para absolutamente nada? Muitos abandonam a igreja, murmuram contra Deus, viram as costas e vão embora. E quanto a essa mulher? Observe que os discípulos disseram ao Senhor Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos não parecem bons evangelistas, nem eles mesmos estavam compreendendo. Afinal de contas, Jesus aparentemente queria um sossego, e aquela mulher estava atrapalhando aquele descanso do Senhor. E os discípulos dizem: despede-a, mestre. Ela vem clamando atrás de nós, ela está incomodando. Às vezes nós também ouvimos, com certeza a mulher ouviu aquilo que os discípulos disseram. O que você faria se estivesse no lugar daquela mulher? Talvez com essas palavras dos discípulos você baixasse a cabeça e fosse embora. Mas não aquela mulher. Ela continua ali clamando. E o Senhor Jesus então diz a segunda frase enigmática desse texto. Observe no versículo 24, quando o Senhor Jesus agora aparentemente rejeita aquela mulher, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você já parou para imaginar o efeito dessas palavras na vida daquela mulher? Jesus está dizendo, e o que significa as ovelhas perdidas da casa de Israel? Mateus capítulo 10, Jesus, quando ele enviou os discípulos, Jesus orientou os discípulos que eles primordialmente visitassem as aldeias de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está agindo como um pastor, como um Messias, que veio buscar exatamente as ovelhas perdidas da casa de Israel, veio anunciar o Evangelho ao seu povo. Isso é muito claro nos Evangelhos. Jesus vem primordialmente para Israel. E Jesus está dizendo: eu não fui enviado, você é uma gentia. Por que Jesus está dizendo isso? Calvino, comentando sobre esse texto, nos diz algo interessante.
Diz que nós devemos entender esse texto à luz dos ofícios de Cristo. Como profeta, Jesus era profeta, sacerdote e rei. Como profeta e rei, Jesus estava cumprindo a sua missão primordial de anunciar o Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas como sacerdote, através da sua morte, o Evangelho ia não apenas alcançar Israel, mas ia abrir uma porta da salvação para os gentios, para nós que somos gentios. É como se essa mulher quisesse comer da mesa quando a mesa não estivesse posta. Mas há algo interessante que nós vemos no Evangelho. Ainda que Jesus venha para as ovelhas perdidas da casa de Israel, nós vemos o amor de Jesus alcançando os gentios, cumprindo aquela profecia. A profecia de que gentios também seriam alcançados. Então o que está acontecendo aqui é um raiar de esperança para os gentios, como eu e você, uma gentia. E obviamente a história no final será alcançada pelo Senhor. Mas não há a menor dúvida de que a melhor forma de entender a atitude de Jesus para com essa mulher é compreender que Jesus está testando a fé daquela mulher. Ele está aparentemente rejeitando aquela mulher. O que você faz? O que você faz quando você clama, busca o Senhor? Ou quando você conhece o Evangelho, as coisas pareciam que iam ficar melhores e elas continuam tão difíceis. Ou tantas lutas. Obviamente você sente a graça do Senhor, a condução do Senhor na sua vida. Mas mesmo sendo um cristão, você enfrenta tantas lutas na sua vida. O que você faz? Talvez você se sinta como se Deus estivesse esquecido de você. Talvez você pense assim, será que Deus lembra de mim? Eu estou aqui em Feira de Santana e Deus, afinal de contas, Deus é o Senhor do universo, há tantas coisas. Será que Deus realmente enxerga as minhas lágrimas? Ele sabe as minhas lutas? Como essa mulher responde ao Senhor Jesus? Veja o versículo seguinte, versículo 25. Ela, porém, veio e fez o que, irmãos? Adorou. Ela adorou o Senhor. A palavra grega que Mateus usa, proskineo, literalmente significa um movimento profundo. Ela adora o Senhor Jesus. Essa mulher, como alguns chamam, é a Jó do Novo Testamento. Às vezes é fácil adorar o Senhor quando as coisas parecem tranquilas na nossa vida, na vida da igreja. Parece que as coisas estão tudo em paz. Mas aquela mulher, ela adora o Senhor Jesus. Ela busca o Senhor Jesus. Aparentemente, Jesus se mantém silencioso. E quando Jesus finalmente fala, aparentemente ele rejeita. Mas aquela mulher continua ali. Ela é uma mulher perseverante. Essa é a fé verdadeira, irmãos. A fé verdadeira não vira as costas para o Senhor em situações difíceis. A fé verdadeira é essa, que nos coloca como peregrinos, onde nós ficamos ali clamando, pressionando, buscando ao Senhor e adorando ao Senhor, mesmo quando nós não entendemos os caminhos. Essa é a fé verdadeira. Você entende? É quando nós recebemos uma notícia difícil na nossa vida, ou quando nós vemos muitas vezes a doença assolar o nosso corpo, a nossa família, ou quando nós estamos num leito de hospital. E obviamente nós clamamos, pedimos para que o Senhor nos cure. Mas quando a morte vai se chegando e se tornando uma realidade, mesmo assim nós adoramos ao Senhor. E nós ainda, além de adorar, nós dizemos: Senhor, o Senhor é mais sábio do que eu. O Senhor sabe conduzir a minha vida melhor do que eu. Vocês percebem, irmãos? Deus não enxerga a vida como nós. Nós enxergamos a vida no aspecto sucesso, fracasso. Mas o propósito de Deus é de nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus, mais dependentes do Senhor, amadurecer a nossa fé. Aquela mulher estava sendo trabalhada.
Mas veja o que ela pede ao Senhor. Ela diz: Senhor, socorre-me, literalmente, a mim. Você percebe o que Jesus está fazendo com essa mulher? Aquela mulher chegou clamando pela sua filha, era uma boa razão. Mas através daquelas atitudes, o Senhor Jesus está tirando o foco dos olhos daquela mulher para o problema da sua filha. E agora ela está clamando por ela mesma. Ela está pedindo: Senhor, socorre a mim. Aquela mulher está buscando ao Senhor e está sendo perseverante, o que muitos de nós não somos. Socorre. Socorre. Esse é o pedido que nós tantas vezes fazemos. Esse é o pedido que muitas vezes nós, individualmente, como pais, fazemos. Quando enfrentamos a grande dificuldade de criar filhos, vemos o mundo mal. Quantas vezes nós não clamamos ao Senhor: Senhor, socorre-me. Ou quando ficamos confusos em decisões importantes que precisamos tomar, quantas vezes nós não dizemos: Senhor, socorre-me. Ou às vezes, como igreja do Senhor, eu sei que vocês enfrentaram tantas lutas e outras lutas que ainda vão enfrentar, porque a vida da igreja do Senhor é uma vida de lutas, vivendo em um mundo que jaz no maligno. Quantas e quantas vezes o conselho, presbíteros ou membros, nós não clamamos: Senhor, nos socorre. Nós devemos ser assim perseverantes. Esse é um problema que falta em nós, a perseverança. O famoso escritor John Bunyan escreveu aquele livro, Peregrino. Ele costumava escrever a história, aliás, ele costumava escrever a lista de pecados. É interessante que, na lista de pecados da vida dele, ele escrevia a lista porque ele queria abandonar os pecados. Ele não era satisfeito com a simples confissão dominical. Ele queria abandonar, mortificar o que a Bíblia diz. Sabe qual um dos pecados que está na lista de John Bunyan? Ele diz assim: eu bato na porta da graça, mas vou embora cedo demais. Faltava perseverança em oração. E aqui nós vemos o exemplo de uma mulher perseverante. Como o Senhor Jesus ia agir agora com a própria mulher? Você pode dizer: bom, agora ela adorou o Senhor, clamou o Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus agora vai respondê-la. Veja a terceira atitude, o aparente insulto do Senhor Jesus. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus aparentemente está, irmãos, agora insultando a família. Nós temos documentos arqueológicos que mostram que cachorro era um termo pejorativo que os judeus usavam para os gentios. Significava alguém indigno da graça de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: mulher, você é uma pecadora. Você não merece a graça de Deus. Porque eu devo me importar com você. Jesus está apontando a vileza que há no coração dos pecadores. Jesus está quebrando aquela mulher por dentro, na sua autossuficiência. Você não é digno de sentar na mesa. Por que eu devo olhar para você? Porque eu devo curar a sua filha? Você é nojentia, você não merece a graça de Deus. O que você faria? Talvez muitos de nós virássemos as costas e fôssemos embora. As coisas estão se tornando difíceis, complicadas, problemáticas. É assim que muitas vezes nós agimos. Você não percebe? É exatamente através das circunstâncias da vida que Deus precisa nos quebrar.
para nos ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou, a sermos pobres de espírito. Bem-aventurados, felizes são os pobres. O que é o pobre de espírito? É aquele que reconhece a sua bancarrota espiritual. É aquele que reconhece que não é digno da graça de Deus. Vocês percebem, nós estamos vivendo um mundo da dignidade. Os crentes acham que são dignos. Eles estão barganhando, negociando com Deus. Eu dou tanto e eu recebo tanto. Algumas vezes, quem sou eu? Quem sou eu para limpar a igreja? Quem sou eu para ser um zelador? Isso é tão pequeno para mim. Eu preciso de um cargo, eu preciso de um status. Às vezes se esquece, você se lembra daquela história do centurião? E os judeus disseram, ele é digno, Senhor, vá ajudar ele. Jesus então começa a se dirigir para a casa do centurião. E ele manda alguém dizer ao Senhor Jesus, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Quem sou eu, um centurião? Para que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra do Senhor, daí mesmo. E Jesus diz, eu não vi tamanha fé nem mesmo em Israel. Esse tipo de evangelho, esse tipo de atitude que o Senhor Jesus precisa ver na igreja, em nós. Isso é evangelho. É reconhecer que somos pobres de espírito, é dizer, como Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Vou dizer como Pedro disse ao Senhor, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. É o Evangelho onde nós contemplamos a majestade de Deus e dizemos como Isaías, ai de mim, este grande. Era isso que o Senhor Jesus estava fazendo. Vocês percebem? O Senhor Jesus estava trabalhando no coração. E é isso que o Senhor Jesus vai fazer na nossa vida, na vida da igreja, na vida das famílias. O Senhor precisa nos colocar de joelhos, porque a vida sempre nos coloca de pé. Nós queremos viver de pé, de cabeça erguida. E o Senhor precisa nos colocar de joelhos. E é isso que o Senhor talvez esteja já fazendo na sua vida. Mas qual a resposta do Senhor Jesus àquela mulher? Não vai comigo. Ela, contudo, replicou. O que ela responde? Qual a primeira palavra daquela mulher? Sim, Senhor. Você percebe o que Jesus estava fazendo com aquela mulher? Sim, Senhor. Eu sou uma pecadora. Não sou da aliança, da nação pactual. Não sou das ovelhas perdidas da casa de Israel. Sou uma gentia. Ela era grega, sirofenícia, segundo Marcos. O texto nos diz, segundo Marcos, que ela está aos pés do Senhor Jesus. E nós podemos imaginar aquela cena, aquela mulher aos pés do Senhor Jesus. Talvez olhando para ele, ou talvez de cabisbaixo. Sim, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço. Você percebe o que é o Evangelho? Hoje nós estamos vivendo um Evangelho de status, da glória dos homens. Somos que gostam de ter os seus nomes, igrejas que têm nomes de pastores. Mas aqui nós estamos vendo o oposto. Uma mulher dizendo, sim, Senhor. Veja a resposta dela. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do chão. Eu sou justo. Eu sou pecador. Eu não posso sentar à mesa. Mas me dá a tua graça, Senhor. Ainda que seja, e me
ansiando que caia da mesa dos seus donos uma pequena migalha para que ele possa se saciar. Me dá a tua graça, Jesus. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Me dá a tua graça. Sim, Senhor, eu sou pecadora, mas me dá a tua graça. É isso que nós precisamos na nossa vida. É assim que uma igreja se torna madura. É quando ela aprende a viver e a depender da graça do Senhor. Graça. Aquela mulher clama pela graça. Não há dúvidas que Deus vai conduzir a nossa vida. Se você é um cristão verdadeiro, o Senhor muitas e muitas vezes vai conduzir a sua vida para refinar a sua fé, para testar a sua fé, para ensiná-lo como essa mulher. Você vê, a fé verdadeira não é aquela que volta as costas para Deus, mas é aquela que fica ali junto ao Senhor sempre. Essa é a fé verdadeira. É aquela que nós muitas vezes olhamos à nossa volta e clamamos e dizemos: Senhor, eu não entendo, eu não sei. Eu olho para os montes e digo: de onde me virá o socorro? Mas o meu coração exulta e diz: eu sei que o socorro vem do Senhor. Socorro vem do Senhor. Essa é a fé verdadeira. Às vezes o Senhor vai conduzindo a nossa vida para circunstâncias como essa, irmãos. Muitas e muitas vezes. É o que alguns chamavam a prensa da alma. Por um lado existem os mandamentos do Senhor, as promessas do Senhor. Nós muitas vezes tentamos obedecer e somos fracos em confiar. E ao mesmo tempo nós vemos a nossa insuficiência, a nossa falta de fé, a nossa incapacidade muitas vezes de crer na providência do Senhor. E às vezes Deus vai conduzindo a nossa vida para que a nossa vida seja pressionada. Como um cirurgião que precisa fazer uma cirurgia e extrair toda a imundície da autossuficiência humana. E o Senhor vai fazendo isso. Vai fazendo isso também na vida da igreja. Para que nós possamos dizer como aquela mulher: nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E o que Jesus diz àquela mulher? Ó mulher, grande é a tua fé. Que palavras gloriosas. Ouvir do Salvador, aquele que conhecia o coração dos homens, aquele que tantas vezes disse: ó homens de pequena fé, olhar para aquela mulher que passou naqueles testes e teve a sua fé refinada em cada teste. O Senhor Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. E o Senhor diz: e desde aquele momento, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Vocês percebem? Jesus não deu as migalhas que ela queria, ou pediu, ou implorou. Ele deu um pão inteiro da sua graça. Ele deu um pão inteiro. Ele respondeu a oração daquela mulher. A sua filha foi curada. Mas mais do que a sua filha ser curada, aquela circunstância foi usada pelo Senhor para refinar a fé daquela mulher. Mas por quê? Nós fizemos questão de frisar do aparente silêncio de Jesus, da aparente rejeição, do aparente insulto. Porque o único que experimentou isso de fato por nós foi Ele mesmo, meus irmãos.
Sabe por que eu sei que Deus jamais vai deixar de me ouvir? Porque o meu Salvador na cruz do Calvário experimentou o silêncio de Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Ele experimentou o silêncio de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus. Os nossos pecados foram pagos por um preço alto sobre Ele, para que eu e você, que somos salvos em Cristo, nunca mais experimentemos o silêncio de Deus. Ele experimentou a real rejeição, foi rejeitado pela casa de Israel, pelo menos pela grande maioria, foi rejeitado pela liderança, foi rejeitado por alguns que o abandonaram ao longo da caminhada, foi rejeitado por Judas. Ele foi rejeitado pelos homens, para que eu e você nunca fôssemos rejeitados pelo Pai. Há um caminho aberto, um novo caminho. O autor aos Hebreus diz que nós devemos nos achegar ao trono de Deus com confiança. Há um trono de graça. Você percebe, Deus é santíssimo, nós somos pecadores. Deus deveria dizer: afaste-se do trono da graça, pecador. Esse é um trono de santidade, mas através de Cristo, o autor dos Hebreus diz: se achegue com confiança. Há um caminho novo. Você chega ao Santo dos Santos pela graça. Ele foi a reconciliação de Deus para nós. Ele experimentou o real insulto. Ele foi insultado, cuspido, humilhado, para que eu e você fôssemos tratados como filhos. Filhos adotados, que Ele tem o prazer de nos chamar de irmãos. É isso que é glorioso no Evangelho, é que no Evangelho, irmãos, nós somos como sirineus. Vocês conhecem a história de Sirineu? Quando o Senhor Jesus leva a cruz, Sirineu leva a parte mais leve, o Senhor leva a mais pesada. Nós somos sirineus da fé, porque o nosso Salvador já levou a parte mais pesada da cruz. Ele já levou a parte mais pesada. E nessa data tão importante, o Senhor nos convida, como crentes, famílias, você, mim, essa igreja, a liderança, os presbíteros, os diáconos, a caminharem aos pés do Senhor, dependendo do Senhor, enfrentando os testes da caminhada que Ele nos colocar. E nós não sabemos porque Deus nos coloca nesses túneis de aflição. Mas o que nós sabemos é que se com uma mão Ele nos coloca nesses túneis de aflição, com a outra, nessas horas, Ele nos chama para perto dEle mesmo. E nós temos que viver perto do Senhor, sendo crentes maduros na fé. É o que Deus espera de nós, de você. Está na hora de amadurecer. Está na hora de buscar mais o Senhor. Está na hora de conhecer a fé reformada apenas na mente, mas no coração. Nós temos uma doutrina gloriosa, mas essas verdades precisam ser digeridas no nosso coração. Precisamos viver perto do Senhor. Para que um dia, quando nós chegarmos diante dEle, ouçamos dEle: servo bom e fiel. Você entende? A única coisa que importa na nossa vida deve ser essa. Vocês jovens devem entender isso. Vocês crianças, idosos, famílias, líderes. A coisa mais importante não é o que os homens acham de nós, mas é chegar um dia na presença do Senhor e ouvir dele: servo bom e fiel. É isso que importa.
É isso que importa. Mas por que o pastor John Piper intitulou aquele livro Cisnes Não Estão Silenciosos? Porque o cisne tem uma característica. Quando ele está sofrendo, é quando ele exibe o seu canto mais belo. Assim é o cisne. É assim que nós somos chamados. Nós não sabemos o que o Senhor tem reservado para essa igreja, ou o que será amanhã dessa igreja, da nossa vida, nós não sabemos. Mas independente do caminho que Ele nos colocar, das circunstâncias que vocês vierem a passar, essa igreja precisa emitir um canto belo, que é o canto da dependência, que é o canto de viver perto do Senhor, confiando sempre nele, até que Ele venha. Maranata, Ele venha. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Louvamos pela tua palavra, Senhor. Ela é como um martelo que esmiuça a rocha, e que tantas vezes quebra o nosso coração para torná-lo novo. Eu rogo por essa igreja que o Senhor tenha misericórdia dela. Eu rogo por todos que estão aqui, que ouviram essa mensagem. Eu rogo por aqueles que não conhecem esse Evangelho, para que sejam transformados. Eu rogo, Senhor, que o Senhor nos ensine a termos essa mesma fé, mas não a fé da mulher cananeia, a fé do Senhor Jesus, a fé de alguém que dependeu do Pai em todas as circunstâncias da sua vida. Aquele que mesmo ali na cruz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que nós possamos aprender com exemplo e como o Senhor trabalhou na vida dessa mulher, para buscarmos nos parecer com o Senhor da glória, o exemplo perfeito de fidelidade, o nosso Salvador. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém.